Gente, é um privilégio estarmos aqui para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus, do Evangelho para você. Vamos bater um papo aqui sobre o Evangelho. É um papo mesmo, né? Isso aqui não é aquela pregação que a gente faz na igreja, mas é um papo para aumentar a sua fé, é um papo para que Deus venha te abençoar na palavra dele, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em João capítulo 10, versículo 11, que diz assim, João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Versículo 12, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. É um texto assim bastante conhecido nosso, e que vem justamente nos orientar sobre a questão de que você e eu temos um pastor sobre as nossas almas. A palavra chega a dizer que, pelo próprio Jesus, que ele é o bom pastor. O tema desse bate-papo aqui é o seguinte: Jesus é o seu pastor. Jesus é o seu pastor. Não se esqueça disso. Jesus é o seu pastor. É o meu pastor. É o nosso pastor. A gente fica pensando que quando essa afirmativa de que Jesus é o nosso pastor, qual é a função do pastor? Qual é a missão de um pastor? Bom, o pastor ele tem as seguintes, vamos citar aquilo que a gente pode citar dentro do tempo aqui: missão, função, em relação às ovelhas. O pastor, ele é aquele que cuida das ovelhas. O pastor é aquele que alimenta as ovelhas. O pastor é aquele que trata das feridas das ovelhas. O pastor é aquele que orienta as ovelhas a andar no caminho certo, para que as ovelhas não saiam do caminho, não saia da trilha, ou não saia do ambiente onde elas ali estão juntas pastando, porque há lobos ferozes e atrozes que estão de olho nessas ovelhas para destruí-las, para matá-las. Então Jesus ele chega a dizer para nós que ele é o nosso pastor, e ele é o bom pastor. A Bíblia diz que o pastor ele protege as ovelhas do lobo ou dos lobos. Quando ela está doente, quem cuida dela e dá o remedinho para ela é o pastor. Quando ela está com sede, quem dá água a ela é o pastor. Ela está com fome, quem dá a comidinha para ela é o pastor. A ovelha, ela geralmente é meio desorientada, então ela precisa ser orientada, e quem a orienta é o pastor. A ovelha, ela não tem muita noção do perigo, não é igual um cabrito, um bode, é diferente. Então, o pastor é que a protege, por isso que o pastor tem já aquele símbolo, né? A gente, no sentido espiritual para a gente, mas na prática de ovelha mesmo, ele carrega um cajado, ou um bordão, como queiram dizer,
E aquilo é feito de madeira, porque quando ele vê que alguém está atacando a sua ovelha ou as suas ovelhas, principalmente quando ele percebe que é o lobo, ele parte para cima e desce a cajadada na orelha do lobo para proteger a ovelha ou as ovelhas. Infelizmente, há uma grande contradição nessa igreja hoje, em que o pastor, falando do pastor espiritual, ele usa um cajado não para proteger a ovelha e bater no lobo e afugentar o lobo, mas ele usa o cajado para bater na ovelha, para machucar a ovelha. Sendo que a missão dele não é machucar a ovelha, é cuidar da ovelha, proteger a ovelha. Mas muitos, infelizmente, pastores estão usando da sua autoridade e do cajado que Deus lhe deu, não para proteger a ovelha do lobo ou dos lobos, ou da ovelha que está machucada. Queridos e amigos pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm vidas sobre a sua responsabilidade, analise bem a sua função como pastor. Pastor também não é uma marionete de ovelhas, pastor também não é um bobão. Ele tem que ter a sabedoria, a capacidade, seja espiritual, seja de experiência, seja de experiência de vida, seja de maturidade e conhecimento, para proteger a ovelha em todos os sentidos. Seja do lobo que vem para destruir, seja do lobo que vem com uma doutrinação fermentada, maligna, diabólica e infernal, ele está ali com a palavra para ajudar a ovelha. Por isso, nós não devemos nos preocupar, porque Jesus falou: eu sou o bom pastor. E se ele fala que ele é o bom pastor, existe então um mau pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor da sua vida, da minha vida. Ele é bom, ele é pastor bom. Ele é um bom pastor. E o texto chega a dizer que ele provou que ele é um pastor tão bom e que ele nos ama de uma forma tão inexplicável, que há mais de 2000 anos atrás ele deu a sua vida por você que não tinha nem nascido ainda na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, ele morreu por nós na cruz há mais de 2000 anos atrás, por aqueles que ainda irão nascer, pelo seu neto, bisneto, trisneto, sei lá, que vai nascer para frente. Ele morreu na cruz por Adão e Eva, até o último ser humano que vai nascer. E ele fez aquele sacrifício da cruz, ele se entregou à morte, ele se entregou para que os homens o crucificassem, para que ele viesse salvar as ovelhas, que é você, que sou eu, que somos todos nós. Jesus deu exemplo para nós, que essa é a missão do bom pastor. Eu e você nem existíamos, e só Deus sabia que viríamos um dia. E Jesus já morreu por nós há mais de 2000 anos atrás, como bom pastor para salvar nossas almas. Que essa palavra possa fortificar a sua vida, que essa palavra possa estar entronizada em sua vida, e entender que você tem um pastor, e o seu pastor é Jesus. Ele diz que, por outro lado, existe um ser chamado mercenário, que não é pastor, e que as ovelhas não pertencem a ele. E quando ele vê que o lobo vem para destruir e matar as ovelhas, ele foge, abandona as ovelhas, e o lobo arrebata as ovelhas, dispersa as ovelhas, mata as ovelhas, saqueia as ovelhas. Esses são aqueles, ele está aqui se referindo no primeiro momento do diabo, que às vezes nos oferece tantas coisas, tantas bandejas, bonitas, gostosas e deliciosas, para se tornar o pastor da nossa alma,
para ele mesmo nos destruir. Mas o pastor, que é pastor, ele dá a sua vida, ele dá o seu tempo, ele dá o seu amor, ele dá a misericórdia, ele dá a graça, ele dá o perdão, ele ele vive uma vida altruísta e sacrificial 24 horas por dia em prol da ovelha. O mercenário, ele só quer tirar da ovelha a lã, que dá dinheiro, o leite, que dá dinheiro, e matar a ovelha e vender a carne dela no mercado, que dá dinheiro também. Trazendo para a igreja hoje, o mercenário, ele quer o quê? A sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta especial, a sua oferta de sacrifício. Não sou contra a oferta, misericórdia, não sou contra o dízimo. Tem homens de Deus sérios, e a palavra manda, a palavra determina que a obra de Deus, os homens de Deus que vivem da obra devem ser sustentados pela obra, pelos dízimos e ofertas. Mas o mercenário, que nós temos muito neste mundo hoje, no Brasil e no mundo, que estão à frente das igrejas, eles querem apenas tirar de você, que é a ovelha, dinheiro, benefício. Tirar também, talvez, sua casa, seu carro. Tudo que tem a ver com a questão material, o mercenário quer. Ele quer dinheiro. Se você der dinheiro, ele ora por você. Se você der dinheiro, ele ora pelo seu parente. Se você quer dinheiro, ele ora pelo seu casamento. Se você quer dinheiro, ele ora para que você case. Se você quer dinheiro, se você der dinheiro, ele ora para que você descase. Se você der dinheiro, ele ora para que você tenha um carro. Dali a pouco, se você der dinheiro a ele, desculpa a embolação um pouquinho aqui, mas é isso aí. Se você der dinheiro a ele ora para que Deus te dê um carro. Se você der dinheiro a ele depois, ele vai te pedir esse carro para que você receba uma outra bênção que você está precisando. Ele ora por você, se você der dinheiro a ele, para que Deus te dê uma casa e um apartamento. E depois ele vai orar para que você dê para ele, ou venda a sua casa e o seu apartamento, e entregue esse dinheiro na mão dele, porque ele está orando porque você precisa de um outro milagre. Sendo que a Bíblia diz que Jesus não cobra nada. É pela graça mediante a fé. Tanto a salvação da sua alma, como as benesses materiais e financeiras que o Senhor promete para a gente. Mas a gente não foca a palavra, a gente não se volta para o Evangelho, a gente não foca a palavra de Deus, as promessas de Deus, em orar a Deus e se firmar nesta palavra e crer na promessa de Deus. A gente às vezes prefere confiar no homem sem confirmar se o que ele está falando está na palavra. Agora, a Bíblia diz para nós aqui que tem pastor que não é pastor, ele é mercenário. Ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer tirar o último centavo do seu bolso. Nós temos exemplo disso no mundo hoje, no Brasil e no mundo. Quanta gente nas igrejas passando necessidades. Quanta gente na igreja hoje passando até fome. Falo da igreja a qual eu pertenço, a igreja evangélica. E o nosso pastor, com 2, 3 jatinhos particular, deu nada contra, que tenha 10. Mas a Bíblia diz que ele tem que ajudar primeiro os domésticos da fé. É o enriquecimento, está se enriquecendo a cada dia em cima das ovelhas, fazendo promessas falaciosas. Agora, seja lá o que for que digam em relação a essa palavra, principalmente se for pastor, eles sabem que estão errados, porque a Bíblia diz que o pastor tem que ser o bom pastor, que protege a ovelha, que guarda a ovelha, que caminha com a ovelha, que anda com a ovelha. Agora, a questão da ovelha,
Aí agora a gente tem que falar também o outro lado da moeda. Quem é a ovelha de Jesus? Quem é a ovelha nessa coisa chamada igreja, na denominação? É quem se dispôs a fazer o que diz Romanos 8:1. Se dispôs a estar em Cristo, saiu da condenação, se tornou ovelha de Jesus, e Jesus levanta aquele ser humano, aquele pastor, aquele sacerdote humano, para cuidar daquela alma. Ovelha é aquela pessoa que passou por aquilo que diz João 1:12, livro de João 1:12. Ele creu, ele acreditou, ele creu, e ele se torna filho de Deus, e a partir daí Deus estabelece, enquanto ele está nessa terra, um homem ou uma mulher de Deus para pastorear a vida dele. Mas enquanto ele não faz aquilo que a palavra diz, necessário vos é nascer de novo, para entrar no reino dos céus. A ovelha, ela é aquela que se converteu, tem Jesus como Senhor e caminha conforme o Evangelho. Porque nós temos um monte de ovelhas aí que não são ovelhas. As igrejas estão lotadas de pessoas que dizem que são ovelhas, mas não são ovelhas. E o mercenário não está nem aí, se é ou se não é, quer saber se está dando dinheiro. Na verdade, essas ovelhas são bodes disfarçados de ovelhas, e que elas não têm nenhum compromisso com Jesus, não têm nenhum compromisso com a palavra de Jesus, não têm nenhum compromisso com o Evangelho de Jesus, não tem nenhum compromisso em amar, em perdoar e ser misericordioso. Tem ovelha que ela é tão quanto o pastor mercenário, porque ela acha que ela tem que fazer o que ela quer. Não, a ovelha não faz o que ela quer, ela faz o que a Bíblia manda. A ovelha não anda como ela quer, ela anda como o Evangelho de Jesus manda. Ovelha, ela é simples, ela está com a vida pautada no Evangelho, ela é submissa a Jesus, que é o nosso sumo pastor, ela é submissa ao pastor aqui da terra, que ensina a palavra, o Evangelho como é, e ela tem uma vida abençoada, porque ovelha que vive como cabrito, ainda não se converteu, ainda não nasceu de novo, ainda não tem o nome escrito no livro da vida, ou se teve, já foi riscado, e está destinado a uma vida eterna sem Deus, sem Jesus. É triste, é lamentável, mas assim como estamos com as igrejas deste mundo hoje, cheio de falsos pastores, falsos mestres, falsos líderes, de mercenários, que só querem enxugar e tirar, nós estamos cheios também, igrejas cheias, de ovelhas que não são ovelhas. E elas, quando estão debaixo de um pastoreio de um bom pastor, um pastor sério, ele gasta 80% da sua energia, porque ela gera um problema sério para esse pastor, que está atrás de cuidar delas e de buscar outras ovelhas para esse abrisco, mas ele fica muitas vezes muito tempo impedido, porque essas ovelhas não são ovelhas, são cabritos, são bodes. Você quer ver quando a pessoa é uma ovelha? Pisa no calo dela, pisa no pé dela, mesmo sem querer. Se ela for uma ovelha, ela simplesmente vai dizer: não, tudo bem, tá, não, tudo bem, irmão, que isso, deixa pra lá, está perdoado. Essa é a atitude da ovelha. Ora por mim. Agora, pisa no pé de um bode, de um cabrito. Primeira coisa que ele vai fazer é dar um berro. Estou parecendo um cabrito aqui hoje, né? Oh, meu Deus. Entendeu? Segundo lugar, vai partir para cima de você te dando cabeçada e chifrada. Entendeu?
Pode estar vestido de ovelha, mas por dentro você sabe que é um espírito de cabrito, de bode mesmo. Vai tentar te machucar. O pastor de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Então, Jesus falou que no dia do juízo, haverá um juízo para o pastor mercenário, mas haverá um juízo também para ovelhas arrogantes, exaltadas e que se acham que são a última Coca-Cola do deserto, o último x-tudo da esquina. Se acham. Fica essa palavra. Sejamos ovelha. Bom pastor é Jesus. E você que tem a chamada de pastor, está exercendo o ministério pastoral, trate suas ovelhas com amor, com graça e com misericórdia. E Deus será contigo, em nome de Jesus. Quero agradecer por essa oportunidade e não se esqueçam, Jesus é o seu pastor. Jesus é o meu pastor. Jesus entra no coração, na vida e na mente do meu amigo e da minha amiga agora, Senhor. Faça ao Senhor entender que Tu és o nosso bom pastor. E se alguém está sofrendo agora, Senhor, porque ainda não tem o Senhor como bom pastor, que essa pessoa agora, pelo Espírito Santo, sinta na alma e abra o coração para que o Senhor entre na vida dele ou dela e essa pessoa se torne uma ovelha abençoada. Repreendemos todo espírito de mercenário que está nas igrejas hoje rodando, Senhor. Repreendemos todo espírito de ovelha rebelde que está hoje nas igrejas, que não respeitam pastores, que não respeitam pastoras, que não respeitam os líderes, que não respeitam aquelas autoridades eclesiásticas que estão sobre elas. Espírito de ovelhas, de bodes e cabrito que estão nessas ovelhas, espírito do diabo, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa meu irmão e minha irmã agora, Senhor. Essa pessoa que está me vendo e ouvindo nesse instante, dê-lhe paz. Eu repreendo todo o mal sobre a vida dele. Cura o corpo, a alma e o espírito. E faça ele entender, Jesus, que Tu és dele ou dela o bom pastor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.